Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui dando continuidade à nossa campanha chamada O Caminho. Por quê? Porque estamos seguindo passo a passo toda a jornada de Jesus. Estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo, com o objetivo de completarmos a nossa leitura até o final do ano e sermos impactados pelos ensinos, pela obra, pela vida de Jesus. Então, nós estamos hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Nós estamos saindo do contexto em que Jesus foi traído, em um ambiente ali de mesa, em que há alguns que são inteiros, revelam e manifestam quem está pela metade, e ali ele trai o nosso Senhor Jesus, e o nosso Senhor Jesus, ele é entregue para ser condenado. E eu queria chamar a tua atenção para algo que talvez você já tenha lido várias vezes e não tenha percebido. Jesus, ele é levado até Pilatos. Por quê? Porque para que os escribas, os fariseus, resolvessem essa questão de Jesus antes da Páscoa, era necessário que eles se aproveitassem de um momento específico dentro do calendário romano em que haveria uma execução pública e que Jesus poderia ser condenado à morte por meio de crucificação. Eles não poderiam acusá-lo de blasfêmias com relação à lei de Moisés, porque isso não teria nenhuma significância para o Império Romano. Mas eles poderiam sim apontar para Pilatos e para o Império Romano Jesus como aquele que estaria começando uma rebelião ao declarar-se rei dos judeus. E isso sim poderia trazer um peso de condenação a ele para que fosse crucificado. Contudo, mesmo não havendo essa clareza com relação ao porquê Jesus é condenado, você vai perceber no texto que Pilatos pergunta: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja as acusações que fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então você vai perceber que fica muito claro que Jesus verdadeiramente se entregou por nós, se entregou pela humanidade, se entregou para ser condenado por causa dos nossos pecados, uma vez que não há nenhuma condenação clara contra ele diante dos homens. Olha que interessante, não há uma condenação clara contra Jesus diante dos homens, mas Jesus se colocou diante de Deus por causa da nossa condenação. E aí Jesus vai caminhar rumo ao cumprimento desse ato expiatório, desse ato substitutivo, desse ato justificador por meio do amor. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Por quê? Porque conforme ele está caminhando na via dolorosa, na via crucis, você vai perceber que no versículo 29, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. Salve a si mesmo. Nós sabemos que Cristo morreu por todos. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que agora aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus não salvou a si mesmo. Jesus poderia dar ordem aos anjos, Jesus poderia livrar-se desse caminho, desse sofrimento, dessa morte. Ele chegou até suspirar isso diante do Pai, porém a sua posição sempre foi: seja
seja feita a sua vontade e não a minha. Todo o seu querer estava escondido e guardado no querer do Pai. E quantas vezes você, na jornada da vida cristã, identificando-se com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, já ouviu isso? Quantas vezes alguém já te disse: você é jovem, você é um bom profissional, você é uma boa pessoa, salve-te a ti mesmo, salve a sua vida. Pule dessa cruz, siga o seu próprio caminho, faça a sua própria história. Jesus, assim como eu, como você, na universidade, no trabalho, na vida cotidiana, também ouviu: ei, salve a si mesmo, salve a sua vida. Para que essa vida de devoção, de obediência, de temor a Deus, de reverente submissão? Por que ser alguém que tenha fé, que tenha amor ao próximo, viva a sua vida, salve-se a si mesmo? Porque muitas vezes as pessoas entendem que livrar-se da fé, do amar a Deus, do amar ao próximo, da jornada da vida cristã é salvar-se a si mesmo. Porém, a Bíblia deixa muito claro que aquele que tentar salvar a si mesmo perde-se a si mesmo, perde-se de si, perde-se de Deus. Então, o meu conselho é, assim como Jesus, que ouviu a zombaria das pessoas dizendo: salva-te a ti mesmo, ele diz mais para frente, no versículo 31, salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar, e assim ele era insultado, até que ele suspira, até que ele cumpre o seu propósito. A última vez que ele é questionado, dizem: esperem, veremos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente esse homem era Filho de Deus. O fato de Jesus ter falado não a salvar-se a si mesmo fez com que ele cumprisse o propósito de Deus e que todos que olhassem para ele naquele momento reconhecessem verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Se você entrar por esse caminho de não tentar salvar a sua vida, mas perder a sua vida para encontrar Jesus, as pessoas voltarão a olhar para você e dirão: verdadeiramente você é também um Filho de Deus, olharão as suas obras e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Vamos seguir juntos, perseverantes no caminho. Deus te abençoe. Até a próxima.